Segunda turma do STF conclui julgamento de inquérito e torna 4 políticos do Partido Progressista réus em acusações ligadas à Operação Lava Jato. Com a decisão, vão responder por corrupção passiva e lavagem de dinheiro os deputados federais Luiz Fernando Faria e José Otávio Germano e os ex-parlamentares João Pisolatti Júnior e Mário Silva Negromonte. No mesmo inquérito, os ministros decidiram não aceitar a denúncia contra os deputados Arthur Lira, Roberto Pereira de Brito e Mário Negromonte Júnior. Todos os políticos são ligados ao Partido Progressista e eram acusados de supostamente receber vantagem indevida em contratos firmados pela Petrobras. Os valores eram operados pelo ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e pelo doleiro Alberto Youssef. O relator do inquérito, o ministro Edson Fachin, já havia votado em outra sessão pelo recebimento da denúncia dos 4 políticos e foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli apenas aceitaram a denúncia contra João Pisolatti e Mário Negromonte quanto ao crime de corrupção passiva. Na sessão desta terça, o ministro Celso de Mello seguiu o relator e disse que há provas suficientes para receber a denúncia. Tal como no caso ocorre, havendo dados informativos que possam corroborar, ainda que minimamente, os depoimentos emanados de agentes colaboradores, isso basta para autorizar a instauração da persecução penal. Ainda na segunda turma, os ministros decidiram por maioria negar um recurso em habeas corpus de um pastor condenado por preconceito religioso. Segundo a denúncia, por meio de vídeos e posts na internet, o pastor ofendeu autoridades públicas e seguidores de crenças religiosas, como católica, judaica, espírita, islâmica e umbandista. O relator, ministro Edson Fachin, ficou vencido. Para ele, apesar do conteúdo ser impróprio, as manifestações estariam dentro do chamado direito de livre expressão e determinou o trancamento da ação penal. Conduta, ainda que intolerante, pedante e prepotente, ainda assim se insere no embate entre religiões e decorre da liberdade de proselitismo essencial ao exercício em sua inteireza da liberdade religiosa. O ministro Dias Toffoli discordou do relator. Para ele, os fatos narrados são graves e a ação penal deve ser mantida. Nós não podemos tolerar este tipo de intolerância. Este tipo de atuação não se enquadra numa liberdade de expressão, não se enquadra com a devida vênia na ideia de liberdade religiosa, muito pelo contrário. Assim também entenderam os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Eu verifico que esta ação do acusado, ela está atuando contra aquele valor importantíssimo que foi erigido pelos constituintes aqui no artigo 3º como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é exatamente a solidariedade. Nós sabemos também da sensibilidade e das paixões que esse tipo de incitação pode deflagrar. Bom, e para comentar esta sessão da segunda turma de hoje, vamos falar aqui com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite. Oi, Karina, boa noite. Boa noite. Matéria penal dominou essa turma, né? Exatamente, William. Na segunda turma, hoje no Supremo Tribunal Federal, além daquele primeiro caso em que 4 parlamentares federais tornaram-se réus aqui no Supremo Tribunal Federal, em um recurso em habeas corpus que foi julgado nessa tarde, os ministros acabaram extinguindo a punibilidade de um parlamentar acusado de um parlamentar federal acusado de estupro em razão da retratação feita pela vítima. Nesse caso, tratava-se de um recurso em habeas corpus em que o Ministério Público Federal questionava a decisão do ministro Dias Toffoli em relação, determinando o arquivamento por conta dessa retratação e, consequentemente, a extinção da punibilidade, mas o Ministério Público queria ver modificada essa fundamentação para o arquivamento. Não havia dúvidas, isso o ministro Dias Toffoli, durante o julgamento,
julgamento deixou bastante claro que todos concordavam com o arquivamento daquele inquérito, daquela denúncia. Mas os fundamentos eram razoáveis para o Ministério Público que se fossem modificados para um possível surgimento de novas provas, haver a possibilidade do Ministério Público propor uma nova investigação ou talvez uma nova denúncia. E, nesse caso, com a fundamentação dada para o ministro Dias Toffoli, isso não seria possível. O julgamento foi decidido por votação majoritária, já que o ministro Edson Fachin entendia que as razões trazidas pelo Ministério Público deveriam ser acatadas, mas acabaram negando o provimento e mantendo a decisão do ministro Dias Toffoli em determinar o arquivamento da denúncia com a extinção da punibilidade desse parlamentar federal. E amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, não é, Karina? Dá para destacar algumas coisas aí que serão discutidas para a gente? Sem dúvida, Érica. Na pauta de julgamentos de amanhã, na sessão plenária do Supremo, em que os 11 ministros se reúnem para discutir temas da maior relevância para a nação, matéria política e eleitoral é o assunto dominante da pauta. São 4 processos na pauta dirigida, já disponíveis no site do Supremo Tribunal Federal, mas 3 ações envolvendo essa matéria eleitoral. Um deles trata-se de uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação específica que só cabe aqui no Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Luiz Fux, em que se questionam decisões do Tribunal Superior Eleitoral que tem entendido, e a jurisprudência vem se firmando nesse sentido, de que ele, Tribunal Superior Eleitoral, é o órgão competente para processar e julgar todos os recursos que envolverem, recursos contra decisões de expedição de diplomas de parlamentares, sejam estaduais ou federais. E o argumento aqui é que isso violaria diversos princípios constitucionais, como o princípio do juiz natural, o princípio do contraditório e da ampla defesa, já que, começando esse recurso diretamente no Tribunal Superior, haveria o que a gente chama de supressão de instâncias, ou seja, não haveria a chance de se discutir aquela decisão da Justiça Eleitoral em segunda instância para depois chegar ao Tribunal Superior. Mas esse é apenas um dos assuntos da matéria política eleitoral. Outras 2 ações diretas de inconstitucionalidade questionando a lei que alterou o Código Eleitoral, que é a chamada mini-reforma eleitoral, também estão na pauta de julgamentos. Como esse ano é ano de eleições, vamos aguardar o resultado desses julgamentos. Muito bem, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Lembrando que a partir de agora a gente se encontra com você aqui nessa bancada às terças, quartas e quintas, hein? Exatamente, encontro marcado nesses 3 dias. Obrigado, Karina. Obrigada, Karina. Até amanhã. Amanhã.